Olá, meus amigos. Sou o professor Júlio Ferreira, professor de Redação e Interpretação de Textos do curso de SEAG, e vou comentar a prova de interpretação de textos para o exame para os candidatos que vão ingressar no SEAG no primeiro semestre de 2010. O texto oferecido dessa vez foi de um sociólogo francês, um texto que analisa um pouco a obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Era um texto longo, inicialmente os alunos devem ter se assustado pela extensão, mas era um texto que, com 2 ou 3 leituras, possibilitava uma tranquilidade para as respostas de todos os enunciados oferecidos. A primeira questão pedia para se explicar a argumentação de Sérgio Buarque de Holanda a respeito da colonização do Brasil pelos portugueses. Era responder que Sérgio Buarque considerava os portugueses mais bem preparados para a colonização do Brasil, porque historicamente eram mais ousados e por isso estavam como que cumprindo um critério natural, né, desse processo histórico. A segunda questão pedia para se explicar a argumentação de Sérgio Buarque de Holanda a respeito da tentativa holandesa de se colonizar o Brasil. Sérgio Buarque de Holanda não compartilha da mesma opinião daqueles que consideraram a tentativa de colonização holandesa uma possibilidade do Brasil ter tido um melhor desenvolvimento enquanto nação. Ele explica essa impossibilidade de êxito da conquista holandesa porque associa que os nórdicos tinham valores de trabalhadores pautados na estabilidade e na segurança, e que por isso não teriam a ousadia necessária para a colonização do Brasil, o que era critério fundamental naquele momento das colonizações. A terceira questão pergunta por que surpreende que Sérgio Buarque de Holanda não se tenha baseado em Weber ao elaborar sua análise. A situação é que quando o Sérgio Buarque pautou a sua oposição entre aventureiro e trabalhador, ele trabalhava com tipos sociopsicológicos. O que é natural surgiu uma vinculação ao tipo de análise que Weber fazia em sua Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Entretanto, o que ocorre é que Sérgio Buarque de Holanda preferiu frustrar essa expectativa e creditou as referências que ele teve ao sociólogo italiano Vilfredo Pareto e William Isaac Thomas. A questão número 4 pergunta por que, segundo o texto, a referência a Pareto se afigura menos adequada para refletir sobre a colonização do Brasil. Nesse caso, a referência a Pareto é menos adequada para refletir sobre a colonização do Brasil, porque o sociólogo italiano não se interessa por essa época das colonizações. A análise dele é mais vinculada ao período da industrialização. A questão número 5 pedia que, de acordo com o texto, indicasse as características que distinguem o aventureiro do trabalhador. De acordo com o texto, o trabalhador ele é caracterizado pelo desejo de segurança e de estabilidade e de responsabilidade, em oposição às características do aventureiro, que é aquele que tem desejo de novas sensações, tem instabilidade e irresponsabilidade. Quanto à prova de redação da FGV, do SEAG da FGV, eu acredito que os alunos não tiveram dificuldade nenhuma para desenvolver o tema, porque vem numa sequência de falar sobre questões de gestão, de empregabilidade, de crise e mundo mais relacionada ao mundo da gestão empresarial. O tema era carreira profissional e visão do futuro, um tema que foi enunciado a partir de um título e de algumas sugestões que foram enunciadas logo após esse título. Não há nenhum texto para ilustrar a proposta. Caberia, então, ao candidato escrever que, para a construção de uma carreira profissional, é necessário conciliar as habilidades, as expectativas individuais com perspectivas no mercado de trabalho. Isso vai resultar num equilíbrio e vai possibilitar que o trabalhador ele tenha visão de futuro. A maturidade emocional e a flexibilidade para adaptação ao mundo da gestão empresarial também é fundamental para se construir uma carreira, porque a gente não pode dissociar
que os sentimentos, a questão emocional é de suma importância para as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Ainda mais se tratando de um mundo globalizado em que há gente de diversas culturas, é importante conciliar egos, conciliar desejos e vontades, mas no sentido de coesão para garantir a estabilidade do emprego e também o desenvolvimento das aptidões que esse emprego oferece. No novo mercado de trabalho, é necessário também que haja uma atitude de empreendedorismo. Essa atitude de empreendedorismo também pode estar relacionada à questão da visão de futuro. Porque o empreendedor é aquele que sabe observar, é aquele que sabe analisar o comportamento de seus colegas e também consegue perceber os reveses do mercado. Em épocas de crise, então, é uma oportunidade, né, para se demonstrar uma transformação, utilizar de um momento de instabilidade para poder propor novas soluções, criar e se destacar em relação aos demais por apresentar soluções eficazes e diferenciadas durante a crise. Isso também permite uma questão de vislumbre do futuro, a visão do futuro. Por quê? Porque um profissional antenado com todas as tendências de mercado, com todas as situações de mercado, ele pode planejar. Essa capacidade de planejamento é responsável porque ele tenha também uma atitude preventiva na direção para a inovação e para o sucesso profissional. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham conseguido desenvolver a redação, que todos tenham conseguido responder as questões do texto. Era longo, eu reconheço, mas com 3 leituras era possível fazer a interpretação sem grandes problemas. E espero que todos estejam matriculados ano que vem no SEAG. Tá? Abraço a todos. Até mais.